Pois é, né? Eu achei que eu ia deixar de falar sobre esse assunto, mas não rolou. Porque ainda ficaram dúvidas a serem esclarecidas. E por fim, estamos aqui de novo. Olá, nobres amigos, eu sou o Príncipe Exilado Lucas Poçal II, Lucas Docas, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre como funciona o paganismo, continuando a série já de forma bem póstuma, alguns meses no caso. E neste caso vamos falar sobre o, entre aspas, pecado no paganismo. E por que essa dúvida? Porque eu lembro que uma nobre amiga, eu lembro que era mulher, mas não lembro o nome dela, perguntou para mim em um dos vídeos da série de como funciona o paganismo sobre como funciona a questão dos pecados ou das coisas erradas no paganismo perante a religião. Como que isso é tratado, como que isso funciona e como você conseguiria explicar isso para quem não é pagão. E pois bem, tá aqui a explicação. Primeira coisa, o conceito de pecado, pecado mesmo, como o cristianismo, como o judaísmo ou como outras religiões abrâmicas, não existe no paganismo. Porque a ideia de pecado seria uma ofensa a Deus ou aos deuses. É praticamente uma coisa difícil de acreditar que exista em uma religião pagã. E mesmo que existisse, ao invés de falar, nossa, não, você pecou, você vai para o inferno. Não, existe muito mais a chance de uma nêmesis dos deuses, uma vingança divina, do que propriamente, quer dizer, e se você realmente ofendeu os deuses ou fez alguma besteira muito grande, acreditamos que tenha muito mais uma chance de uma vingança divina contra você, do que propriamente, ó, você pecou, você vai para o inferno agora. A gente não trata dessa forma a coisa. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. Não é porque não temos a ideia de pecado em si no paganismo que não existe ideia de certo e errado. Nós temos, sim. A única coisa é que o fato de algo ser errado ou ser certo, em si, não acreditamos que você fez isso de errado uma vez na vida, você vai para o inferno. Não é assim que funciona pra gente. Nós acreditamos que existe uma coisa maior, meio que um equilíbrio, meio que, sei lá, uma soma das nossas ações positivas e negativas e de tudo que fazemos. Além, é lógico, do próprio objetivo que os deuses nos deram neste mundo, né? E a soma dessas coisas vai acabar determinando muito mais nosso futuro do que meramente uma ação que possa ter sido ruim ou possa ter sido mal vista segundo a religião. Primeira coisa é isso. A segunda é que muitas das coisas do que são erradas não são erradas por causa da religião em si. Elas são erradas porque já são erradas por natureza, né? Por exemplo, não matar, não roubar, não trair seu companheiro, ou não incorrer em adultérios, honrar sua família, todo o resto, que provavelmente muitas dessas coisas devem estar nos mandamentos. A gente acredita que são coisas naturais, não precisaria nem ter a religião para dizer. Já são naturalmente certas e não faz nem sentido precisar de algum religioso para ficar dizendo pra gente que isso é certo ou errado. Porque já soa meio óbvio que o que é isso aí. A segunda coisa é isso, né? Não adianta. A gente não adianta querer ficar caçando coisa errada com base na religião. Mesmo porque a religião reflete uma coisa que apenas faz parte da realidade, não muito mais que isso. Agora, é óbvio que, por exemplo, no livro de Veres, só pegar um exemplo da minha religião porque eu conheço melhor. Não estou falando que não exista isso aí em outros, deve existir provavelmente. Tem lá que, por exemplo, não traia seus princípios, não negue a realidade, não traia a si mesmo e aquilo que tenha significado para você. Tem umas coisas assim, por exemplo, lá no livro de Veres, que lógico está em metáforas, uma vez que o povo no passado escrevia majoritariamente as coisas em metáforas. Mas sim, tem essas referências lá no livro de Veres. E o que nós acreditamos em relação a isso? Que eu fiz uma coisa errada, logo eu vou para o inferno? Não. Mas que uma coisa errada que a gente faz, nesse caso, prejudica nós mesmos. Não precisa de um Deus para vigiar isso. Mas se fizermos uma coisa errada que vai prejudicar nós mesmos seremos prejudicados. E não tem sentido errar, porque vai prejudicar você mesmo apenas, né? Você vai ser o principal prejudicado. Por exemplo, vamos supor, eu vou lá e me torno vagabundo, paro de trabalhar. Quem vai ser o maior prejudicado disso? Vai ser eu mesmo, porque eu não vou poder colher os frutos do meu trabalho se eu não trabalhar. Agora, uma coisa que eu acho interessante de dizer nesse vídeo é que uma boa parte dos pecados, além daqueles relacionados tipo, não guardar domingos e festas, ou não amar ao seu Deus sobre todas as coisas, muitos deles estão ligados a questões de casamento e reprodução, vamos dizer assim. E eles caem nessa questão aí que eu acabei de dizer pra vocês. Porque, por exemplo, se você cometer adultério em seu casamento, você vai inevitavelmente estar estragando ele em algum momento dele. Talvez não aconteça no presente, mas vai acontecer em algum momento dele, né? Ou, por exemplo, você mantém relações fora do casamento, antes de casar.
você provavelmente vai acabar gerando alguma consequência indesejada para você. Pode ser um filho, pode ser uma doença, mas cai naquela questão do você faz uma coisa que acaba prejudicando você mesmo. Não precisa de um Deus para julgar isso. Mas existem coisas que te levam para o inferno sim, vamos dizer, nas religiões pagãs, aos infernos pagãos. E essas coisas são geralmente coisas ligadas à covardia, a atos cruéis, a atos de crueldade e covardia. Essas coisas que levam ao inferno para efeitos das religiões pagãs. E praticamente todas elas. Nesse caso você não precisa estar na religião eslava não. Pode ser na nórdica também, porque pessoas que morrem em situação de covardia vão para o Helheim ou para o Niflheim. Na religião celta também. Não conheço muito bem a religião germânica neste caso específico, mas eu imagino que deva ter algo assim, porque todas as outras têm, né? E na eslava, por exemplo, questões de covardia também levam ao Na'vi. Sim, o Na'vi é o inferno. Parem de tratar o Na'vi como se fosse um mundo positivo superior. No livro de Veles é citado como Triglav, ou até em algumas versões como o Pravi. Mas Na'vi é inferno na mitologia eslava. Mas sim, você pode parar no Na'vi sim, se você fizer determinadas besteiras. Só que aí são aquelas coisas ligadas à covardia, como eu falei. E o que são coisas ligadas à covardia? Tipo, trapacear os outros, assassinar pessoas inocentes, mas para tirar proveito delas, mas, além de tudo para tirar proveito delas, se aproveitar dos outros, mandar nos outros, tirar questões de livre-arbítrio dos outros. Sim, livre-arbítrio não tem esse nome nas religiões eslavas, mas a ideia de liberdade, de que você é um ser único e que controla a si mesmo, é universal. As religiões pagãs no geral, não só a religião eslava em si, ou até a religião cristã, né? Mas a ideia de livre-arbítrio, embora com outros nomes, existem em praticamente todas as religiões pagãs. E romper com essa ideia, querer limitar livre-arbítrio alheio, controlar, tirar livre-arbítrio alheio, é uma forma de covardia. É uma forma de covardia. E covardias levam ao inferno. Ou seja, querer ser autoritário demais, querer controlar demais os outros, o que eles vão fazer. Como são formas de covardia, vão te levar para o inferno também. Então nada de querer ficar mandando muito nos outros, que tá aí um caminho rápido para o inferno. E enfim, nobres amigos, neste vídeo eu expliquei todo esse lado aí relacionado aos erros ou aos, entre aspas, pecados no paganismo. E novamente, eu entendo que muitos de vocês, principalmente os mais cristãos aí, não curtam, quer dizer, alguns dos cristãos. Eu sei que muitos cristãos adoram essa série porque adoram conhecimento sobre outras coisas. Mas eu sei que alguns cristãos não curtem muito esse negócio de eu ficar falando sobre outras religiões. Mas enfim, para os que curtem, espero que tenham gostado, que tenham compreendido, que eu tenha ajudado a esclarecer alguma coisa. E se gostaram, por favor, deixa seu like aqui, ajuda bastante a gente. E se não é inscrito, caiu nesse vídeo aqui e conheceu meu canal aqui, por favor, se inscreva. Ajuda mais ainda a gente e sem falar que você vai poder seguir todo esse conteúdo voltado para coisas medievais em si, nos mais diversos âmbitos e assuntos. Temos muito mais coisa do que meramente explicações sobre algumas religiões.